Vincenzo, assunto sério, cara. Thiago Heleno, um dos principais jogadores da história do clube, talvez o maior zagueiro da história do clube também, para muita gente, para mim inclusive, tá? Foi meu voto na votação da Threads por um dos maiores de todos os tempos aí nesse centenário. Pode ou não pode estar de saída para o Corinthians? Né? Uma sondagem realmente foi feita, a gente conseguiu confirmar a informação, o Monique Vilela soltou, então, dando a fonte diretamente, Monique Vilela soltou, foi confirmado, que o Corinthians realmente procurou Thiago Heleno por via do técnico Antônio Oliveira, que teve aqui passagem pelo Furacão em 2021 e gosta muito, né, da construção de jogo, zagueiro ambidestro, é um zagueiro ali de muita imponência física, bom jogo aéreo, é um zagueiro que hoje eu ouvi o Rick Jovem Pan, bate pronto, eu É, ouvi 75% de duelos aéreos, ele não passava de 60% desde 2020. Então, é, um, é uma evolução do Thiago Heleno, mas que não vem bem na partida e que não vem bem no ano, né, propriamente dito, na minha opinião. Mas tem uma coisa que não se compra, que é respeito. Respeito, história, e a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Vincenzo, o que você acha sobre esse tema, cara? cara, eu acho uma negociação complicada, né? Porque o Thiago ainda é titular do Atlético. Querendo o torcedor ou não, até o Atlético investindo nessa posição, o Thiago Heleno segue sendo o titular da zaga do Atlético e vai ser importante, inclusive, nesse esquema, porque tem melhorado seus números. Tem feito boas atuações, por mais que com alguns erros que poderiam ser evitados, mas tem Sim. feito boas atuações durante esse Campeonato Paranaense. E agora ele ganha importância com o Osório, mas mais do que na parte defensiva, na parte ofensiva. Ele é um jogador que tem muita qualidade para lançar bola. Ele com o Léo Godoy sendo esse extremo pelo lado direito, que tem a ultrapassagem, uma das suas maiores qualidades, das suas maiores características, ele vai cansar de virar bola para o Léo Godoy. Ele é um jogador que tem melhorado demais nessa parte ofensiva, com a bola do pé, de construção de jogo, é um jogador muito inteligente. Claro, não é o mesmo jogador que estreou no Atlético em 2016. Está bem longe disso. É um jogador que perdeu bastante potencial físico e é um jogador que pode sim comprometer quando se pensa em transição defensiva. Se o Atlético levar um contra-ataque, o Thiago Heleno não vai ser o jogador a recuperar essa bola, em grande parte dos cenários. Então, isso é um ponto preocupante. Mas se bem acompanhado nesse trio de zaga que quer fazer o Osório, com o Gamarra que mostra ser um zagueiro rápido, com o Kaique Rocha que não tem um arranque tão bom assim, mas que consegue ganhar velocidade ao longo da partida, ao longo da jogada, eu acho que ele pode sim ser protegido e aí ser Perfeito. potencializado, ter algumas características potencializadas. Agora, se ele não jogar no Atlético, se ele perder espaço no Atlético, eu não veria com maus olhos se fosse o Thiago Heleno uma ida a um Corinthians, por exemplo, porque se valoriza, ganha anos de contrato e etc, etc. Agora, o ponto principal dessa negociação é que ele fala em zona mista que quer renovar o contrato. O empresário dele vai se reunir com a direção do Atlético para tratar de uma renovação. E aí tem que ver se o Atlético quer fazer essa renovação também. Contrato é até o Pois é, final cara. de 2024, né? Acho um bom argumento que você utilizou também, cara. Mas eu quero dividir em duas coisas. A primeira, a única que eu sou irredutível, tá? Né, em tudo isso. Eu fico irredutível na participação do Thiago Heleno no centenário do clube. Para mim, ele tem que participar. É um zagueiro que, como eu falei no início desse vídeo, é um dos maiores da história. Eu acho que ele merece estar aqui nesse ano do centenário. É o último ano dele de contrato. Eu acho, como você bem comentou, ele pode ajudar em várias instâncias. Ele tem valências positivas. Apesar de, na minha opinião, ter feito alguns jogos abaixo, eu acho sim que ele pode ajudar durante o ano. Então eu não consigo abrir mão do Thiago Heleno num ano tão importante. Um ano histórico, um ano que. E um jogador que exige muito respeito, mas muito respeito. Então, cara, toda vez que eu vejo um desrespeito absurdo do Thiago Heleno, eu não consigo entender, cara, por tudo que o cara focou no Atlético nos últimos anos. E tudo que ele trouxe para nós em termos de títulos também. E E aí tem tem um se outro lado, criado, né, Vitinho. cara? Pois é. Rapidinho, tem se criado um ponto, uma resistência do torcedor do Atlético com o Thiago que é meio que não dá para entender, porque é um É, jogador histórico, é um jogador que tem muita importância, de anos muito regulares, como um dos melhores zagueiros do Brasil nesses últimos anos perfeito. pelo Atlético. E aí, no primeiro sinal de decadência ali, de perda de algumas características, o torcedor do E Atlético não já são todas. cria uma resistência. Legal que você Exatamente. colocou algumas, porque não são todas. Ele mantém e melhora algumas delas também. Então, e aí, esse é o meu primeiro ponto, tá? O ponto do respeito, ponto que ele tem que cumprir o contrato dele. E aí, o outro ponto, 20 anos, que é o ponto da renovação. Aí a renovação, cara, ela é um pouco diferente aqui, o papo.
aí eu já acho que o Thiago Heleno ele pode cumprir o contrato aqui e fazer igual o Nicão fez, que é buscar um outro desafio, buscar anos de contrato, quem sabe 2, 3 anos de contrato no Corinthians ou qualquer outro time. Eu acho que daí ele sai pelas portas da frente pelo clube. Então aí, uma despedida que ele merece, algo que ele realmente quer. Então, acho que esse é o caminho ideal para nós. É que ele possa entregar tudo o que ele possa entregar nesse ano, a gente respeitar a história dele, respeitar a idolatria dele, e aí sim, se ele quiser renovar, renova para um Paranaense do ano que vem, para jogos-chave, alguma coisa assim, para ele, quem sabe, né? Quem sabe, 20 anos, um tricampeonato, se a gente ganhar o bi desse ano, né? Antes de ter o tri, tem que ter o bi. É. Então, quem sabe? Com mais uma taça ele levantando, seria magnífico, tá? Mas esse ano ele tem que jogar até o final. Então, seria o meu único ponto em termos de renovação positivo para isso, tá? Mas é uma decisão muito mais de formação de elenco. Acho que o Atlético tem que evoluir, sim, mas ele não pode deixar de olhar para tudo o que o jogador entregou para nós. Pessoal, É, essa foi uma pergunta. Desculpa, Matias, já vou passar. Essa foi uma pergunta do vai Clube de lá. Membros. Quem perguntando se a gente renovaria ou não com o Thiago Heleno. Caso você queira entrar no Clube de Membros, tem esse QR Code que está na minha parte aqui da tela. Você pode acessar ou você manda uma mensaginha no nosso Instagram, que a gente auxilia você também. Matias, a palavra está contigo. Thiago descartou, né, a possibilidade de aposentadoria. Eu perguntei para ele lá na Zona Mista se ele tinha alguma chance, alguma possibilidade dele se aposentar no final de 2024. Ele falou que, quer dizer, ele não falou que não, mas ele também não quis responder a pergunta. Ele meio que falou, e aí depois ele saiu ali e falou, tem jogadores jogando até 40 anos, 42 anos, por que eu não poderia também? Então é algo interessante de pensar assim, é um jogador que quer estender a carreira, quer manter a carreira. E aí, quem Sim, sabe, no Atlético, e para mim, no Atlético com uma função muito de mentoria, de ajudar os prospectos com mais jovens, certeza. mas ele teria que entender que a função é outra, como foi com o Lúcio, por exemplo. O Lúcio sai de um Perfeito. papel de titularíssimo em todos os anos de 2016, 17, um pouco menos em 18 para um 2019, menos ainda, só nos jogos muito importantes, e um 2020 ali, comecinho de 2021, em que ele é o reserva daquele time. Então, eu Excelente. acho que uma transição, se bem feita, pode ter uma mentoria muito interessante para zagueiros jovens. O Atlético tem o Marcão subindo, tem o Arthur Dias que também vem ganhando chance, tem zagueiros interessantes na base. Sonda Agora é no questão mercado, alguns de. zagueiros também, né? Exatamente. Então o Atlético tem essa possibilidade de pensar no Thiago Heleno com essa qualidade também, já que é uma das lideranças do elenco, né? Perfeito. Mitianzo, esse foi o Tretes Responde. Nos vemos muito em breve para mais um. Tamo junto.